Olá, mais um vídeo do canal Divã Futuro. Hoje nós vamos falar sobre frustração da vida. Você está preparado para lidar com as frustrações da vida? Garanto que você nunca se fez essa pergunta antes, não é mesmo? As perguntas que costumam fazer ou nos ensinar ao longo da vida sempre são as mesmas. Tipo, estou preparada para o vestibular, estou preparada para um concurso público, ou aquela vaga de emprego, ou estou preparada para casar, para ter filhos. Perguntas básicas, preparação básica do dia a dia. Mas e as frustrações? Como é que fica a preparação para lidar com as frustrações? Eu acredito que desde que decidimos viver, começa o grande desafio. Começa quando ainda somos um espermatozoide, quando decidimos vir para esse mundo em forma de feto, para depois se tornar um bebê, depois se tornar uma criança, depois se tornar um adulto. Talvez seja o maior desafio, seja o primeiro, que é o espermatozoide correr na sua velocidade ímpar para conseguir fecundar o seu óvulo, para ter a chance de viver. Nós não lembramos desse grande desafio, talvez o maior de todos da nossa vida. Aí começa o próximo desafio, que é nascer, respirar, chorar, mamar, aprender a andar. Você percebe que desde que nós decidimos vir para esse mundo, começa um desafio atrás do outro. E todos os desafios, eles implicam muitas vezes frustrações. Então, o nenê, quando ele precisa se alimentar, ele chora, ele grita, ele esperneia. É uma forma dele se defender. Quando ele não é atendido, ele começa a lidar com as suas frustrações. Depois que se torna maiorzinho, ele começa com outros desafios. Quando ele começa a pedir coisas para a mãe, para o pai, começa a ouvir um não daqui, um não de lá, e ele tem que aprender a lidar com essas frustrações, não é mesmo? Percebe que é um desafio atrás do outro? Menores, mas assim, para a criança, o desafio dela para nós hoje, nós vemos sem problema nenhum. É um desafio infantil, só que para a criança, talvez ele seja um desafio tão grande quanto as nossas frustrações de adulto. Então percebe, a criança, quando ela começa a caminhar, aprender a falar, aprender a interagir com as pessoas, aprender a ler, vai para a escola, começa a lidar com os coleguinhas, com o professor, com o mundo externo, fora de casa, que até então não estava acostumado. Então a criança começa constantemente a lidar com os desafios. Esta criança, quanto mais desafios ela tem quando criança, quanto mais frustrações ela sofre quando criança, frustrações que eu falo são frustrações positivas. São os nãos, são a educação, são a ponderação. Essas frustrações são ótimas, porque a criança aprende a ouvir não. Ela aprende que esse não é definitivo, esse não é agora, amanhã pode ser um sim. Ela aprende que nem tudo que ela deseja é na hora que ela quer. Ela aprende a cair, a levantar. Quando nós somos crianças, uma das coisas que me chama a atenção é que nós temos que entender a cabeça do adulto.
E a cabeça do adulto às vezes está tão distante da realidade da criança que para ela é um grande desafio entender o que o adulto está querendo dizer. Quantas vezes uma criança escuta da mãe uma pergunta, por que você fez isso? E a mãe em seguida responde, não me responde, e a criança fica, por que me fez a pergunta se não posso responder? Quantas situações que a criança presencia, às vezes na escola a criança tem uma dúvida. Quando vai perguntar para o professor quieto. Quer dizer, não é para fazer pergunta. Como é que fica a dúvida? Percebe? É uma frustração. A criança aprende a lidar com a sua frustração. Ela pode ficar com raiva do pai, da mãe, do professor, mas faz parte. Depois passa. Então, ao longo da vida, a gente vem se preparando com frustraçãozinhas minis, para médias, para grandes, para gigantes e assim vai. Agora a pergunta é, você, que nunca ou quase nunca ouviu um não, houve uma rejeição, foi paparicado, mimado pela mãe, pelos avós, de alguma forma foi poupado pelos professores. Como que você vai lidar com as suas frustrações na vida adulta? Já parou para pensar? Você já conheceu alguém assim? Vou dar umas dicas. Se você não conhece alguém que é mimado e não sabe lidar com as frustrações, alguém que não consegue parar no emprego, alguém que não consegue ouvir um não, entra em surto, se chateia. Quantos marmanjões a gente conhece que se não liga na hora combinada já fica surtando. Se não faz a comida que gosta já reclama. Ah, a camisa não tá passada. Ah, me alcança isso, me alcança aquilo, me alcança aquele outro. Não é capaz de levantar a bunda do sofá para fazer nada. Garanto que cada um de nós conhece alguém assim. Isso se não for você mesmo, né? Presta atenção. Essas pessoas não estão preparadas para lidar com frustrações. São as pessoas que entram em depressão, são pessoas que não têm energia para poder superá-las. Não foram preparadas para a vida. Por quê? A vida em si, você leva 9 meses para nascer. Isso quer dizer que tudo na vida leva um tempo para acontecer. Algumas mais rápidas, outras demoram um pouco mais, outras talvez demorem uma eternidade, não importa. Mas tudo na vida tem um tempo. E nós temos que aprender a lidar com isso. Percebe? Esse é o tema. Essa é a pergunta que fica. Como é que eu lido com as minhas frustrações? Você já fez essa pergunta? Essa é a grande questão. Quantas pessoas você conhece e são difíceis de lidar porque são mimadas e não foi ensinado quando eram crianças a lidarem com as frustrações? O que nós temos que fazer? Aprender a refletir, por que eu sou assim? A vida não vive, o sistema, o cosmos não vive só para mim. As pessoas não vivem em função de mim. Quer dizer, todos nós temos que aprender a viver no coletivo, viver na família, viver para os outros de uma forma para poder compartilhar, para poder ceder, para poder ter amizades, para poder trabalhar, ter colegas de trabalho. Agora o patrão chega e diz, não gostei desse trabalho. Aí o sujeito, né, se afunda, entra em depressão. Ai, não gostou do meu trabalho. Ah, porque fulano, meu chefe, falou isso. Ah, porque a minha mulher falou isso. Ah, porque o meu marido falou aquilo. Percebe? Então, nem tudo que nós queremos, nós podemos imediatamente.
aprendemos que tudo que nós queremos, nós podemos realizar. Mas nós temos que focar no objetivo sem resmungar. Por favor, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, que na sequência do próximo vídeo nós vamos falar como podemos reconhecer o tipo de personalidade que nós temos e como lidar, como melhorar esse estado de frustração. Que em breve estaremos lançando a série Relacionamentos, que é como lidar com as frustrações, com o marido, com o filho, com a família. Até logo!